Bom dia a todos que estão já entrando aqui nesse webinar. Eu sou Vinícius Dias, eu que vou estar aqui presente hoje nessa sessão junto com vocês, para apresentar um pouquinho das novidades que nós estamos trazendo para o mercado com novas análises do VMS Axon One. Eu vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para que a gente espere que mais pessoas possam se conectar, para que a gente consiga ter um aproveitamento total. Então, em 2, 3 minutinhos, a gente inicia a sessão compartilhando as novidades com vocês. Certo? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão no chat. Se vocês tiverem algum tipo de questionamento durante o webinar, vocês podem utilizar ali o chat, o QIA, tem um botãozinho aí para vocês que aparece QIA, vocês podem utilizar essa ferramenta para fazer o questionamento. Nós temos a nossa equipe aqui presente dentro do webinar para auxiliar vocês nessas perguntas, ok? Então, fiquem à vontade para compartilhar as dúvidas de vocês conosco, certo? Vendo aqui o chat, Cassiano, Silvio, Alexander, Diogo, pessoal dando bom dia aí, bom dia para todos. Como eu disse, vamos aguardar alguns minutinhos, só para mais pessoas conseguirem se conectar, e assim a gente inicia a sessão de forma definitiva. Bom dia. Só mais um momento e a gente já inicia a sessão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ronan, Elton. Bom dia a todos. Bom, pessoal, 4 minutos para que todo mundo pudesse entrar dentro da sessão, para que o máximo de pessoas possam aproveitar essas novas capacidades que a gente vai trazer aqui para vocês dentro do Axon One. Então vamos iniciar a nossa apresentação, nosso webinar. Novamente, bom dia a todos. Eu sou Vinícius Dias, sou gerente de projetos da Axon Soft aqui no Brasil. Faço parte desse time desde 2019. E hoje eu estou aqui para apresentar algumas das novidades que nós estamos lançando dentro da plataforma VMS Axon One, nessa primeira metade de 2025, né, com muitas novidades, algumas funcionalidades que estão vindo aí para mudar o jogo, vamos dizer assim, né? Vocês vão ver um pouquinho do que a gente está trazendo para o mercado, algumas funcionalidades bem interessantes e que vão permitir para vocês terem um controle total da solução, onde antes vocês já tinham uma gama de analíticos disponíveis, né? E hoje vocês vão passar a ter a capacidade de criar esses analíticos, né? Então, esse é o principal enfoque
dessa apresentação, além de algumas outras possibilidades que a gente está trazendo e algumas questões que vão ser aí disponibilizadas nos próximos meses em novas atualizações. Ok? Então, agradeço novamente a presença de todos vocês. Novamente, coloco o nosso time que está no chat à disposição para responder qualquer tipo de questionamento de vocês no botão de Q&A. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento durante a apresentação. Caso ainda tenha alguma dúvida no final, a gente pode também trabalhar nessas respostas. E se algo mais específico for necessário, a gente pode marcar uma agenda com vocês para tratar dessas questões, ok? Um ponto importante, dentro desse webinar, nós vamos sortear uma vaga para vocês de certificação do módulo básico do Axon One. Então, vocês têm a possibilidade de ganhar essa vaga. Essa vaga ela pode ser transferida entre pessoas da equipe de vocês. Então, de repente, quem está aqui não é alguém técnico, mas quer repassar essa vaga para alguém que tem esse perfil técnico dentro da equipe, vocês conseguem fazer isso dentro da equipe de vocês, tá certo? Então, nós vamos ter esse sorteio no final aí da nossa sessão, tá certo? Então, permaneçam conectados até o final para que a gente consiga realizar esse sorteio e vocês tenham chances aí de ganhar, ok? Então, vamos lá, vamos começar a apresentação de fato. Axon One, AI avançado em soluções inteligentes. Vou iniciar aqui com uma breve apresentação da Axon Soft. Não sei se todo mundo aqui que está presente dentro dessa sessão já teve algum contato com a Axon Soft de fato. Aqui, lendo as pessoas que estão presentes, eu já consigo ver alguns nomes aí que a gente reconhece de longa data, mas eu vou fazer essa apresentação inicial para que a gente possa também apresentar para quem ainda não tem tanto conhecimento da solução e da empresa, né? Então, vou rodar um videozinho para vocês, onde mostra aqui que a Axon Soft hoje possui mais de 32 escritórios espalhados pelo globo, incluindo aqui no Brasil. Nós temos mais de 480 mil cases de sucesso, mais de 20 mil clientes no globo como um todo, né, presentes em vários países. E aí, falando um pouquinho da estrutura que nós temos aqui no Brasil, especificamente, né? Aqui no Brasil, nós temos 2 escritórios, um escritório em São Paulo, no qual eu faço parte, e um escritório em Brasília. E dentro da nossa equipe aqui no Brasil, nós temos a Elizabeth, que é a nossa diretora, nós temos a nossa equipe de pré-vendas, que está disponível para auxiliar vocês nos projetos. E aí, quando eu falo auxiliar vocês no projeto, é tanto a parte básica ali de determinar quais são as licenças que vão entrar nesse projeto, mas também identificar possíveis necessidades ou correções que a gente tem que fazer por conta das necessidades que o cliente impõe. A gente também consegue auxiliar vocês em toda a parte de dimensionamento do hardware, né? Então, conforme o uso desses analíticos todos que a gente vai ver aqui, a gente consegue dizer para vocês qual é a necessidade que esse ambiente vai ter e calcular esse hardware da maneira mais otimizada possível. Além disso, nós temos também o nosso departamento comercial e o nosso time de suporte técnico. Eles estão presentes aqui no chat para auxiliar vocês. Né? O time de suporte técnico, ele é possível de ser acessado por parceiros, a partir do momento que esses parceiros são certificados dentro da nossa plataforma. Então, fica o convite para quem não é certificado, mandar um e-mail para a gente, entender como funciona a certificação, porque é uma certificação bem interessante, bem robusta, que apresenta vários analíticos do software, como vocês realizarem as configurações e deixarem o sistema pronto para uso no dia a dia, né? Então, nós temos essa equipe disponível para auxiliar vocês em todos os projetos. Bom, agora entrando efetivamente no Axon One, falando um pouquinho da plataforma,
O Axon One é uma plataforma de gerenciamento de vídeo unificado, então ele é um VMS moderno, né, que consegue unificar diversos domínios. E quando eu falo diversos domínios, são clientes distintos que têm domínios Axon Soft com servidores Axon One. Então eu posso até atuar com o Axon One como uma plataforma de gerenciamento para ambientes de centrais de monitoramento. Além disso, é uma plataforma que conta como o seu foco principal as análises de vídeo. Então, muitos de vocês já conhecem muitas das análises que o Axon One possui, mas aqui a gente vai passar algumas novas, porque o foco da empresa hoje é o desenvolvimento de novas funcionalidades para análise de vídeo. Novas maneiras de entender o vídeo, de capturar informações, né, de trazer cenários de respostas automáticas para dentro da operação. E isso se liga à parte de automação que nós temos, que é a capacidade de gerar todos esses eventos, todas essas informações, e tratar esses eventos, essas condições, de forma automática através de processos via macros dentro da interface do software, né? Então, sem uma necessidade de atuação de um operador, o próprio software já encaminha uma série de cenários dentro da operação para que aquele alerta, aquele evento, ele seja tratado da maneira devida, né? Então, a gente consegue gerar eventos na tela, acionamentos de câmeras PTZ, acionamento de relés, né, módulos I/O. A gente consegue também sair com essas informações para sistemas terceiros através de API. Então, a nossa plataforma ela é bem flexível no que se diz aí em termos de integração. Então, a gente tem uma capacidade bem grande de encaminhar esses dados para frente. E ela conta com uma interface super personalizável, onde vocês conseguem atribuir layouts de diferentes tamanhos, quantidade de câmeras, além de quadros de informação, mapas, páginas da internet, integrações com controle de acesso, enfim, a gente tem uma série de possibilidades dentro dessa interface para gerenciamento do ambiente como um todo. E aí, algumas características do Axon One, é uma plataforma que ela tem escalabilidade sem limites, então, quando a gente atua com o Axon One, a gente tem a capacidade de crescer o número de servidores e câmeras sem um limite pré-estabelecido. A interface, como eu disse, ela é personalizável, bem intuitiva, bem fácil de ser utilizada, né? Hoje nós temos compatibilidade com mais de 10 mil dispositivos IP, e aí quando eu falo dispositivos IP, eu estou dizendo câmeras, NVRs, DVRs, intercomunicadores, cornetas IP, radares, enfim, uma série de possibilidades de dispositivos. Integração nativa com diversos sistemas de segurança, e aí a gente traz um pouquinho da integração da plataforma com sistemas de controle de acesso, sistemas de incêndio, sistemas de intrusão. E ele é otimizado para projetos críticos, né? Então, projetos que demandam uma necessidade alta de processamento de análises dentro desse ambiente, o Axon One ele se encaixa perfeitamente. E alguns pontos que eu também gostaria de destacar para vocês é principalmente a questão de política e licenciamento do software, né? O licenciamento ele é bem simples, ele é baseado em canal e funcionalidade analíticos. Então, se eu tenho 10 canais, 10 licenças, 100 canais, 100 licenças, não trabalho com pacotes de licenças de canal. Isso flexibiliza bastante o momento da compra ali. Além disso, quando a gente fala de atualização de software, o Axon One ele não tem amarras quanto a atualizações com custo. Então, uma vez que uma nova versão é lançada, nós conseguimos disponibilizar essa versão para vocês de forma gratuita. Então, vocês conseguem acessar o nosso site, baixar essa nova versão e atualizar a versão do ambiente do cliente. Então, aqueles cenários onde vocês precisavam trazer novos conjuntos de câmera para um projeto e essas câmeras estavam homologadas, ou estão homologadas só em versões mais recentes, mas o cliente está licenciado com uma versão mais antiga, e isso obriga ele a atualizar e pagar por essa atualização, é uma prática que não ocorre dentro do cenário da Axon Soft.
porque nós não cobramos por esse tipo de atualização. Obviamente, se novas versões forem lançadas com novos analíticos que têm licenciamento adicional, esses analíticos novos eles passam a entrar dentro da tabela como uma licença à parte, né? E vocês podem contratar para dentro do ambiente de vocês, ok? Então, são pontos importantes que a gente precisa passar e vamos continuar aqui com a apresentação do Axon One. Aqui eu vou comentar sobre alguns pilares das nossas plataformas para vocês. A primeira delas é a análise de vídeo com inteligência artificial. Hoje, a Axon Soft ela tem um ciclo de desenvolvimento completo de análises personalizadas ou análises de uso geral, baseado em AI, né, onde nós treinamos a plataforma para reconhecer novos eventos e, com isso, a gente consegue entregar esses diversos analíticos que vocês vão ver aqui hoje. Então, o foco principal da empresa, como eu tinha comentado, é o desenvolvimento de novos analíticos, é o aprimoramento da plataforma em si, onde a gente vê o resultado nessas atualizações que nós constantemente fazemos aí dentro do ambiente do software. Busca inteligente. A Axon Soft ela é reconhecida por ser uma das pioneiras nesse cenário de busca inteligente, né? Lá em 2010, 2000 e pouquinho, a gente já tinha criado ferramentas nesse sentido para busca inteligente, e hoje isso está ainda mais aprimorado, porque nós temos uma ferramenta de pesquisa forense, que em algumas versões do Axon One já está incluso na licença de canal, né? Então, vocês licenciam um canal, vocês já têm ali à disposição a possibilidade de rodar uma pesquisa inteligente, uma pesquisa forense para analisar o sistema, né? Analisar as gravações. Então, a gente tem uma tecnologia robusta de busca inteligente de gravações, possibilitando um acesso mais rápido aos eventos que são gerados pelo sistema, ou muitas vezes nem propriamente dito os eventos, né? O sistema basicamente ele simplesmente grava as informações e depois, 2 semanas depois que esse evento aconteceu, se alguém acessar a equipe de monitoramento buscando por alguma informação, esse operador ele vai setar alguns filtros e ele consegue rapidamente encontrar aquele evento com base nesses filtros. Toda a parte de integração, o sistema tem um suporte completo à integração com sistemas de segurança física, e aí entra aquela questão que eu comentei de sistemas de controle de acesso, sistemas de incêndio, sistemas de intrusão. Essa funcionalidade ela foi lançada relativamente de uma forma recente dentro do cenário do Axon One, né? Foi no último quarter do ano passado. E nós temos já algumas integrações disponíveis para o mercado brasileiro com dispositivos de controle de acesso e tal, mas nós estamos trabalhando na atualização dessa lista para fabricantes que atuam mais fortemente no mercado brasileiro. Então, em breve, nós devemos ter novidades nesse sentido com plataformas que vão estar disponíveis para vocês utilizarem. E a parte de automação, que é a questão ali de poder detectar todos esses cenários e proporcionar respostas automáticas para esses cenários. Okay? Falando um pouquinho de setores e recursos de inteligência artificial, o Axon One ele é uma plataforma bem versátil, né? Então ele atende uma gama gigante de setores e necessidades de vídeo monitoramento. Então nós temos projetos de saúde, smart cities, indústrias, governo, varejo, então ele se liga a várias possibilidades, né? Tanto projetos pequenos quanto projetos grandes, nós temos a possibilidade de trabalhar com o Axon One. E aí, recursos de AI, nós temos a detecção de face, com reconhecimento facial, detecção de genialidade, uso de máscara, toda a parte de IPI, com detecção de colete, capacete, luva, comportamento humano, com detecção de atirador, pessoa caída, coação com as mãos para cima, pessoa agachada, uso de corrimão, enfim, uma série de possibilidades. Detecção de incêndio via vídeo, que é feita através do fogo e fumaça. Detecção de veículos, onde nós conseguimos ter o reconhecimento de placas, né?
Consigo também colher informações de marca, modelo, cor do veículo, tipo do veículo. E também a pesquisa forense, como a gente comentou, então eu posso gerar pesquisas por tipo de objeto, cor de objeto, tamanho do objeto, direção de movimentação, cruzamento de linha, entrada na área, saída na área, tudo isso é um filtro de busca dentro do cenário aí de uso de análises do som. E aqui a gente entra no que realmente interessa dentro da apresentação, que são os novos analíticos que nós vamos apresentar, ok? E o primeiro analítico é uma ferramenta que nós chamamos de Metadetector, que é a detecção por meio de textos através de inteligência artificial. E essa possibilidade ela é basicamente incrível, assim, porque nós conseguimos criar uma ferramenta que atua para reconhecer eventos dentro do cenário baseado em linguagem natural, ou seja, uma linguagem do dia a dia. Eu posso escrever dentro do analítico uma necessidade, por exemplo, quero detectar um ciclista, quero detectar uma pessoa caída, um homem correndo, uma mulher vestida de preto, um carro vermelho na faixa de pedestres, uma pessoa com um cachorro, uma pessoa com uma mochila, e a partir disso o software vai passar a entender esses cenários buscando por essas características de objetos de movimentação. Então, dentro desse cenário, a gente começa a oferecer a capacidade do próprio ambiente gerar os seus detectores. Então, vocês deixam de ter aquela necessidade de trazer toda e qualquer necessidade de novo analítico para dentro da Axon Soft. Vocês podem ter essa ferramenta, essa análise disponível no ambiente de vocês, e o próprio cliente ou vocês como integradores colocarem essas necessidades dentro do analítico com essa linguagem natural e o ambiente começar a dar essas respostas sem ter que criar todo um processo de desenvolvimento de um novo analítico personalizado. Isso otimiza uma série de questões. Tempo, isso também dá para vocês a possibilidade de trabalhar em cenários onde vocês têm uma questão de compartilhamento de informações desse cliente. Então, de repente, esse é um cliente mais restrito, que não tem tanta possibilidade de compartilhar essas informações para que isso seja treinado fora do ambiente dele. Então, com o Metadetector, é uma possibilidade de realizar isso diretamente com o texto. E aí, dentro dessas características, eu posso usar dentro desse texto até 3 critérios de consulta de forma simultânea. Então, o analítico ele pode olhar para 3 situações diferentes. O resultado ele é exibido com destaques na tela, então ele vai marcar o objeto que está sendo detectado, vai mostrar as trilhas virtuais de movimentação desse objeto. Isso permite uma alta precisão de detecção e também na pesquisa forense. Então, conforme eu tenho uma detecção, isso tudo vai ficar marcado dentro da timeline desse analítico para que eu possa buscar futuramente. Então, eu consigo aplicar esses analíticos em câmeras fixas, em áreas amplas, para buscar essas situações que eu mesmo coloquei com o uso de linguagem natural ali dentro do software. Um ponto importante, nesse momento, o que nós temos é a plataforma recebendo textos em inglês. Tá? Então, hoje em dia está de fácil acesso, tradutor e tudo mais, só traduzir, colocar dentro da análise e ela vai passar a detectar aquela situação. Ok? Então, esse é o Metadetector. Próximo analítico de detecção de brigas. Nós já temos algumas análises de comportamento humano, como eu citei, que detectam algumas situações. Esse é um analítico que também que também detecta comportamento humano, que tem uma detecção um pouco mais específica voltada a conflitos, a embates físicos. Então, esse detector de brigas no Axon One, ele identifica automaticamente situações de agressão
onde nós temos briga entre pessoas, e isso permite uma resposta super rápida da equipe de operação em relação ao ambiente, em relação ao que está acontecendo. E aí a gente tem vários benefícios, né? Essa análise ela atua para a detecção de movimentos típicos dessa situação de confronto físico, de briga. A gestão desses alertas é feita de modo imediato. Vocês podem ver ali no vídeo que, uma vez que essa situação ocorre, rapidamente a detecção é feita e o evento é colocado na tela. Ok? Dentro disso também há um cenário super favorável para alguns ambientes, como escolas, transportes públicos, centros de detenção, entre outras possibilidades que estão mais suscetíveis a esse tipo de ação. Funciona sem necessidade de reconhecimento facial, né? Então ele funciona com base nos padrões de movimento, então eu não preciso ter ali o facial acontecendo com uma lista pré-programada. Então, uma vez que a movimentação corpórea dessas pessoas caracteriza uma briga, o analítico entra em ação. E com os demais analíticos da Axon Soft, que isso é uma característica que nós temos, é de fácil configuração, né? Então, uma vez que vocês ativam esse analítico ali, tem algumas questões de cena, basicamente, para setar, mas é um analítico de super fácil configuração, que em segundos ali ele passa a estar rodando dentro do ambiente. Ok? Então, essa é a análise de detecção de brigas. Detecção de multidões também é uma novidade que nós estamos trazendo, onde o software ele tem a capacidade de estimar multidões dentro de um cenário de vídeo. Então, ele automaticamente vai fazer uma estimativa, vai contar aquelas pessoas que estão visíveis ali dentro do cenário de vídeo, em grandes aglomerações, para determinar qual que é a estimativa de pessoas naquele ambiente. Ele trabalha num cenário, num range de 10 pessoas até 10 mil pessoas, onde eu consigo ter um monitoramento proativo. Uma vez que eu estabeleço um limite, por exemplo, 500 pessoas, e esse limite é atingido dentro daquele cenário da câmera, eu gero alertas e posso ter todos aqueles eventos automáticos que a gente citou, né? Então, iniciar uma gravação, posso acionar um PTZ, posso acionar um giroflex via um relé, posso encaminhar essa informação para um sistema terceiro, né, para avisar alguma condição de uma forma diferente, enfim, consigo tratar esse evento de diversas maneiras, ok? Então, mais um lançamento que é a detecção de multidões. Esse é um analítico que ele não está sendo lançado nesse momento, ele vai estar disponível em breve, tá? Nós temos a previsão de lançar ele nos próximos meses, que ele é um aprimoramento de um analítico que nós já temos, que é o analítico de pesquisa por similaridade. Esse analítico de pesquisa por similaridade, ele entrega para o sistema a capacidade de receber fotos de pessoas de corpo inteiro, ou que eu marque pessoas dentro do cenário de câmeras do software, e ele vai buscar por pessoas que estejam com características similares àquela que eu carreguei. Então, por exemplo, eu estou de camisa azul, de calça jeans, ele vai buscar por características como essa. Ou alguém que esteja de mochila, ele vai buscar por pessoas que estejam cumprindo essa mesma característica. Porém, aqui, nessa nova análise que será lançada, nós continuaremos tendo a pesquisa por similaridade, mas nós vamos trazer também o reconhecimento de atributos pessoais, onde eu vou permitir que a busca forense por essas pessoas dentro do ambiente seja realizada com base nas características físicas que eu determino. Então, o Axon ele vai permitir identificar e classificar esses atributos visuais dessas pessoas, que são captadas pela câmera, e isso passa por cor de roupa, tipo de roupa, presença de objetos como mochilas, chapéu, boné, entre outras peças de roupa. E
isso vai tornar mais fácil a busca por pessoas dentro de ambientes, mesmo que sem o uso de reconhecimento facial, de detecção de faces. Então, eu atuo em cenários onde eu tenho aquela questão que envolve LGPD e tudo mais que a gente conhece e vê hoje com frequência dentro de projetos que demandam aí essa rastreabilidade quando a gente fala de face. Então, os principais benefícios dessa nova análise que será lançada é a identificação por cor de roupa, tipo de vestuário, identificação desses acessórios, como eu comentei, né? O rastreio dessas pessoas em múltiplas câmeras, então a busca que vai ser feita, ela não é limitada a um ou outro canal. Todos os canais que estiverem rodando essa análise dentro do servidor podem ser envolvidos dentro desse processo de busca. Eu não preciso de um cadastro prévio dessas informações para que eu realize a busca, então eu não preciso criar uma lista de suspeitos ou qualquer coisa do tipo, a qual posso realizar essa busca de forma que ela responda à demanda daquele momento, e ela respeita as políticas de privacidade, porque eu não armazeno nenhum dado biométrico dessas pessoas. Então, aqui estão alguns exemplos, quando a pessoa foi detectada, data e hora, qual câmera foi fonte dessa detecção, qual que é o analítico, e algumas informações, o gênero feminino, a posição essa pessoa está de costas, usando jaqueta e calça, na visualização abaixo é uma pessoa do gênero masculino, de costas também, de camiseta, calça e mochila. Então, tudo isso vai poder ser mapeado pelo software para que a gente utilize nesse cenário de buscas. Próximo analítico é a detecção de áudio através de inteligência artificial. Então, nesse caso aqui, nós temos alguns tipos de áudio que nós conseguimos detectar. Então, nós conseguimos fazer a detecção de disparos de arma de fogo, vidro quebrando, sirene, latido de cachorro, choro de bebê e alguns outros sons ligados à agressão, tá? Então, a briga e tudo mais. Isso gera uma série de benefícios, porque eu passo a ter mais um ponto de monitoramento, então eu não fico baseado apenas na informação visual, mas também na parte de áudio. Todos esses cenários de áudio são treinados com AI, com uso de Deep Learning, então a gente treina a ferramenta exaustivamente até que ela diminua ao máximo a possibilidade de falsos alertas. A gente tem uma ampla cobertura sonora para cenários de segurança preventiva e todos esses sons, né, todos esses eventos geram gatilhos automáticos de alertas dentro do sistema, ok? Então, é mais uma possibilidade que nós estamos trazendo aí para o mercado junto com o Axon One. E aqui a gente chega no que eu acredito ser a maior estrela do dia, assim, que é o analítico T, onde nós chamamos ele de treine você mesmo, né? Train it yourself, que é uma capacidade que nós lançamos, onde a ferramenta vai permitir que vocês treinem o próprio analítico. Então, quando a gente fala, por exemplo, em comparação com o MetaDetector, o MetaDetector eu posso colocar algumas situações ali, mas eu não vou personalizar aquilo, né? Eu vou trabalhar em cima daquela linguagem natural de texto. Mas se eu tiver um cenário super detalhado, com características bem específicas de um cliente, e esse cliente precisa de um novo analítico realmente. Em cenários atuais, vocês precisariam colher uma série de informações, fotos, vídeos, encaminhar para a equipe da Axon Soft, para a gente avaliar aquele cenário, ver qual seria a assertividade, se aquilo daria uma resposta legal ou não, colocar para vocês uma proposta, a gente fazer todo o trâmite comercial, a gente partir para o desenvolvimento da ferramenta e entregar um arquivo de análise neural para vocês. Agora, com o treine você mesmo, vocês vão ter a capacidade de fazer isso. Ou o próprio cliente vai ter a capacidade de fazer isso. Aí é uma escolha em como utilizar essa ferramenta.
E o Train It Yourself é um serviço exclusivo da Axon Soft, que ele vai permitir que esses usuários criem seus próprios modelos de inteligência artificial de forma personalizada e o principal, sem depender de programação. Então vocês vão acessar uma plataforma, vão colocar as informações ali dentro, o sistema vai processar essas informações e vai trazer para vocês esse modelo de AI treinado. Então, ela foi inteiramente projetada para esse processo, esse ciclo de desenvolvimento, de criação de analítico, para que ele seja mais acessível, flexível e seguro para atender diversos cenários. Então, essa solução ela funciona via Docker. Então, vocês não têm a necessidade de acessar uma página da internet, uma solução de nuvem ou qualquer coisa desse tipo. Isso pode estar diretamente dentro do ambiente de vocês ou dentro do ambiente do cliente. E isso é muito importante para casos onde o cliente queira criar um analítico, porém isso está ligado a questões bem restritas de privacidade de dados. Então ele tem a capacidade dele mesmo treinar isso sem divulgar nenhuma informação para frente, para que isso seja utilizado por outras pessoas, né? Dentro disso, o controle desse processo de treinamento está totalmente na mão de vocês, né? Vocês conseguem definir quais são as classes de identificação dentro desse processo de treinamento, e aí eu vou explicar um pouquinho mais o que são essas classes. E a interface é super simples, super intuitiva, super fácil de utilizar, com poucos processos. E aí a gente passa para o próximo item, que é o fluxo de treinamento do treino você mesmo. Então, basicamente, a gente tem aí 5 processos que estão envolvidos dentro desse fluxo de treinamento. O primeiro deles é a coleta de materiais, coleta de dados. Então, dentro desse processo de iniciar o treinamento de um novo analítico, vocês, o cliente, ele vai reunir uma série de fotos, vídeos daquele objeto que ele queira detectar, certo? Por exemplo, aqui a gente está usando uma situação de detecção de empilhadeira. Então ele vai coletar vários frames, vários vídeos de dentro do ambiente dele mesmo, que tem uma empilhadeira passando em várias posições, de frente, de costas, de lado. Então ele vai colocar vários frames que exemplifiquem o que é aquilo que ele quer detectar, o que é uma empilhadeira nesse caso. Vai pegar também dados do que eles não desejam detectar dentro desse cenário. Então, vamos supor que dentro desse ambiente, além das empilhadeiras, passam pessoas, passam outros veículos, ou eu tenho objetos que se movem, de repente, aqueles carrinhos que levam caixas e tudo mais, e eu não quero identificar esses objetos que também estão se movendo ali dentro do ambiente. Então, eu também vou coletar esses dados. Reunindo todos esses dados, eu vou para a parte de organização. A organização ela se dá da seguinte forma: classes positivas e classes negativas. A classe positiva é o que eu quero detectar. Então eu vou colocar todo esse material ligado à empilhadeira dentro da classe positiva, que é o que eu estou buscando detectar. Classe negativa, o que eu comentei: pessoas, caixas, esses carrinhos, carrinho de limpeza, de repente algum outro veículo que passe ali. Todos esses exemplos eu vou colocar como classe negativa. Até mesmo o ambiente eu posso colocar como classe negativa, para aprimorar ainda mais esse treinamento. Feito isso, o próximo passo é, na tela de configuração, eu fazer a configuração da tarefa, onde eu vou fazer o upload desses dados diretamente no Docker do treino você mesmo e a partir disso iniciar o treinamento. Então o processamento vai ser local para a criação desse analítico. Então a ferramenta vai processar esse treinamento e como resultado final ele vai exportar um arquivo que a gente tem a extensão .ann, que é uma extensão ligada a modelos neurais da Axon Soft. Esse arquivo ele vai colocar dentro de um analítico que nós temos, que é o analítico de Neural Tracker,
e, a partir disso, ele vai passar a detectar aquela situação, aquele objeto que ele programou. Ah, mas Vinícius, eu fiz aqui uma configuração, treinei um analítico e não ficou legal. Vocês podem coletar mais dados e treinar novamente. Então, essa é a flexibilidade que a gente tem dentro desse cenário. Então, dentro disso, vocês conseguem pular uma série de etapas que dentro desse processo, nos moldes atuais, vocês teriam que dizer para a gente, ó, não ficou tão legal. Vamos treinar de novo? Então, a gente precisaria coletar, vocês precisam enviar isso para a gente colocar isso em desenvolvimento e executar o processo final ali de extração desse modelo, o que agora, com o treino você mesmo, vai ser uma possibilidade que vocês vão ter dentro de casa. Né? Então, é uma ferramenta que, como eu disse lá no início, ela vem para mudar o jogo, vem para dar muito mais autonomia para vocês dentro dos processos, dentro da capacidade de atender a projetos específicos. Então, é uma ferramenta incrível para o dia a dia. Ok? Bom, aqui a gente encerra as novidades, mas eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre algumas análises que eu tenho. Então, novamente, não saiam, não vão embora, porque, para quem entrou aí no decorrer do webinar, nós vamos sortear uma certificação básica do Axon One ao final dessa apresentação. Então, aqui eu vou comentar sobre análises que nós temos, que são mais conhecidas, são consolidadas aí dentro do uso da ferramenta do Axon One, para que, porventura, se alguém entrou aqui e não tem esse conhecimento prévio, possa ter também essas informações de toda a capacidade que o software tem. Então, entre as possibilidades diversas de análises que nós temos, uma delas é a detecção de humanos, onde nós conseguimos identificar automaticamente a presença de pessoas dentro de áreas monitoradas. Então, isso é ideal para segurança perimetral, áreas restritas, áreas onde, se eu tiver uma presença de uma pessoa, eu preciso parar uma operação, então eu posso gerar alertas para esse tipo de ação, posso, a partir da detecção de humanos, também gerar uma gravação, então eu posso trabalhar em cenários diversos. Detecção de EPI, onde eu consigo reconhecer o uso correto ou não de equipamentos de proteção, como capacetes, coletes, luvas, macacões, entre outros, ok? E com isso eu consigo saber se alguém retirou o capacete, retirou o colete dentro daquele ambiente de indústria, de obra, enfim, que tem aquela necessidade, eu consigo atuar naquela ação, naquela questão. Detecção de fogo e fumaça, onde eu consigo, através do vídeo da câmera, não precisa ser uma câmera térmica, com base na detecção de objetos, de sinais visuais, determinar que há um evento de fogo ou fumaça dentro daquele ambiente. E aí isso serve para agregar a sistemas de incêndio já existentes, não para substituir, e principalmente para atuar em cenários onde a presença de sensores é um ponto de dificuldade, como, por exemplo, esse do vídeo, que seria uma floresta, uma plantação, ou algo do tipo, a gente consegue atuar com o detector de fogo e fumaça. Detecção de comportamento humano, onde o software analisa a postura e ações suspeitas de pessoas dentro dos cenários, onde eu posso detectar, por exemplo, ações de pessoas em coação, com os braços levantados, ou com os braços esticados em sinal de uso de arma de fogo, então um atirador dentro daquele ambiente, pessoas agachadas, pessoas deitadas, pessoas que caíram no local, né? Se de repente eu tenho uma área onde a segurança do trabalho atua e eu não posso ter alguém subindo uma escada sem usar corrimão, também consigo identificar essa característica de comportamento. Todas essas análises são análises feitas pelo software, tá, pessoal? Eu não dependo de que a câmera tenha essa análise do lado dela. Não preciso disso. Preciso que eu tenha uma imagem que atenda aos requisitos e, a partir disso, o software vai gerar essas detecções. Próximo ponto, reconhecimento facial. Então, a gente consegue fazer tanto a detecção de face para busca em imagem gravada, quanto também o reconhecimento facial baseado em listas positivas e listas negativas, né? Além
da detecção e do reconhecimento, a gente também consegue trazer alguns dados relacionados a gênero, idade, vivacidade daquela face, uso de máscara, que são importantes. LPR, também trabalho com listas positivas e negativas, onde eu consigo fazer identificação de uma placa em tempo real ou buscar por essa placa na imagem gravada. E também tem algumas outras possibilidades ligadas a veículo, que é a detecção de marca, modelo, cor, tipo de veículo, entre outros. Busca por similaridade, que eu já comentei, então é aquele cenário onde a gente seleciona a foto da pessoa ou marca essa pessoa dentro do vídeo e com base na vestimenta, nas características físicas ali, o software vai buscar por pessoas que estejam num ponto similar àquela que eu estou carregando dentro do cenário de busca. E a pesquisa forense, que é uma análise que o software faz do cenário de movimentação da câmera para determinar informações como cor do objeto, tipo do objeto, se é um veículo, se é uma pessoa, movimentação, tamanho do objeto, e tudo isso vira filtro para que posteriormente na imagem gravada eu possa selecionar esses filtros e o software vai me mostrar apenas objetos que se movimentaram, que se encaixam dentro daqueles filtros que eu estou colocando, então me tira a necessidade de ter que visualizar horas e horas de vídeo atrás de um evento. Outras análises, aqui um pouco mais voltado para o cenário de varejo. A primeira delas é o POS, que é, na verdade, uma integração, onde nós conseguimos ter uma integração com caixas de supermercado, com PDV, onde esse PDV vai enviar as transações do que passa ali no leitor de código de barras para dentro da tela do software, e isso me permite correlacionar as transações que aparecem ali em tempo real com o que está aparecendo no vídeo de forma manual, né? Então, o operador ele vai ver o que está aparecendo, vai ver o que tá sendo enviado, vai ver o que está aparecendo no vídeo, e ele vai determinar se aquilo está correto ou não. Mas eu também consigo criar cenários automáticos, onde se algum termo específico, algum código específico aparecer dentro do software, eu vou gerar um alerta e eu também consigo buscar por esses códigos e termos. Contagem de visitantes para quantificar o fluxo de entrada, saída de pessoas, também consigo monitorar múltiplos acessos em conjunto e ter uma informação ali em relatórios de quantas pessoas de repente eu tenho dentro de um local. Então eu trabalho com ocupação também. Detecção de filas, consigo determinar uma área, qual é o número de pessoas normalmente esperado para aquele ponto de atendimento. Se eu ultrapassar essa quantidade de pessoas, eu gero alertas e aí eu também consigo gerar relatórios para saber quais são os dias da semana, quais são os horários de um dia que tem mais ou menos fila e ajustar a minha operação para aquela necessidade. E mapa de calor, onde o software captura a movimentação de pessoas dentro do ambiente e com isso ele consegue determinar quais são as áreas mais ou menos acessadas para que eu possa organizar o layout de uma loja, mudar estratégias de venda e alterar o ambiente conforme essa movimentação humana dentro desse local. E aí, aqui a gente tem um ponto de concentração para todos esses analíticos que a gente viu, que são os relatórios e os dashboards. Então, os relatórios são relatórios que vocês já conhecem, então, de repente, para placas, eu consigo extrair ali as detecções que foram feitas em determinado período, a mesma coisa para face, contagem e tudo mais. São relatórios que podem ser personalizados, mas o principal é a parte de dashboards. Então, o Axon One ele possui de forma integrada ele e gratuita a capacidade de criar dashboards. Então, eu tenho basicamente um sistema de BI disponível para vocês trabalharem, onde eu consigo determinar gráficos de gênero, idade de pessoas, informações das faces coletadas, consigo mostrar dados de veículos, então aquelas informações de placa, contar essas placas, mostrar informações de quais são os modelos, as marcas que mais passam naquele local, cor do veículo, tipo do veículo, então eu consigo mapear todo esse cenário, toda a parte de contagem, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, quantas pessoas eu tenho estimado naquele local, qual que é o fluxo nos dias da semana, em horários, e também toda a parte de auditoria, onde eu consigo rastrear todas as ações dos usuários dentro
do sistema. Então, essa parte de dashboards e relatórios, ela traz possibilidades bem flexíveis, onde vocês podem se basear em eventos, vídeos, transações do POS, por exemplo, também é uma possibilidade. Os dados eles são organizados conforme a necessidade do cliente para que ele possa ter insights rápidos da operação. Então, isso serve não só para um cenário de segurança, mas também um cenário que possa ser colocado à disposição esses dados para um time de marketing, para um time de vendas, para que eles atuem com base naqueles marcadores todos que são gerados. Dashboards interativos, então a gente consegue combinar uma série de widgets dentro de um único dashboard. Eu consigo ter relatórios personalizados, criação de uma interface intuitiva e a colaboração facilitada. Eu consigo compartilhar esses dashboards com vários usuários e ele é ideal para uma operação dentro de um centro de controle. Ok? E aí, para finalizar, eu trago para vocês alguns exemplos dessas aplicações em cenários reais, onde, por exemplo, a gente tem um cenário de várias cidades aqui no Brasil utilizando a plataforma Axon One em conjunto com totens, em mais de 3.000 câmeras distribuídas por diversas cidades, tem aqui em São Paulo, tem em outros estados, onde esses totens, com base nas capacidades do Axon One, realizam detecção e reconhecimento de placas, de faces, pesquisa forense. Toda a operação ela é feita através de video wall e também tem a capacidade de aplicação de failover. Okay? Eu tenho também a possibilidade de empregar isso em ambientes de indústrias, que é um exemplo que nós temos no Paraná, uma fábrica com mais de 800 canais para controlar e proteger o ambiente de produção, onde nessa fábrica nós temos análises de reconhecimento de placas de veículos, detecção de EPI, integração com eventos externos, detecção para perímetro, pesquisa forense time compressor, tudo isso operado dentro de um video wall. Monitoramento inteligente para hospitais, um case aqui em São Paulo, onde nós temos mais de 2.000 câmeras em um centro de gestão hospitalar, que ele atua em várias unidades, com detecção de placas, detecção de face, pesquisa forense, detecção de fogo e fumaça, análise de comportamento humano, mascaramento inteligente para manter a privacidade de pacientes dentro de locais com informação sensível, detecção de perímetro e uma operação também com video wall. Um outro exemplo é o setor de energia. Nós temos aqui em São Paulo o monitoramento de plantas de energia solar, onde temos mais de 700 câmeras, fazendo a segurança de áreas grandes com uma operação remota contínua. E dentro desse cenário, é um cenário bem específico, porque tem toda uma questão ligada à capacidade de conexão daquele ambiente, por ele estar muito remoto, então tem todo um gerenciamento otimizado de conexão para que a gente consiga garantir uma boa operação. Pesquisa forense, time compressor e video wall. Ok? Então, basicamente é isso. A gente, como eu disse, ia trazer algumas análises bem importantes como lançamento para vocês, tá? Como novas capacidades de vocês atuarem em projetos. Então, tem o nosso e-mail na tela. Fiquem à vontade para consultar a gente, entrem em contato, querem saber mais do MetaDetector, querem saber mais do Treine Você Mesmo, de outras análises, ficaram interessados em atuar com as nossas plataformas em projetos. Entrem em contato com a gente, tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Tem bastante novidade, tem mais coisa saindo, tem mais coisa no roadmap, ok? Então, em breve vocês devem ter mais novidades, fiquem ligados no nosso LinkedIn, principalmente, a gente compartilha muita coisa por lá. Então, é basicamente isso. Antes de dar uma olhadinha no chat para ver se tem mais alguma questão, eu vou partir pro sorteio, né? Que a gente tinha comentado, que é o sorteio da nossa certificação, ok? Então, carreguei o nome de todos vocês aqui, ó. Já numa lista aqui eu recebi
3 minutos antes ali da gente iniciar a apresentação. Então, vou sortear um único nome. Espero que essa pessoa esteja presente aqui no chat. Se ela não estiver, a gente realiza o sorteio mais uma vez, ok? Então, fiquem atentos aí. Quem ganhar vai, como eu disse, ganhar a oportunidade de fazer uma certificação no nível básico do Axon One. Mais uma vez, se você for uma pessoa comercial, não tiver disponibilidade ou interesse de fazer a certificação, por ser uma certificação mais técnica, vocês podem repassar isso internamente para a equipe de vocês, ok? Então, vamos lá. Todos preparados? Vou clicar aqui para sortear. Ronald Carlos. Vamos ver se o Ronald Carlos está aqui. Se manifeste. Vou dar uma olhadinha aqui na lista de participantes também. O Ronald, pelo que eu estou vendo aqui, não está na lista. Então, vamos novamente sortear. Mais uma chance para todos vocês aí. O Ronald perdeu essa. Não sei se ele saiu antes, se ele entrou, mas ele perdeu essa. Vamos lá. Alexander Faustino. Então temos um ganhador. O Alexander Faustino ganhou a certificação. Ok, então temos um vencedor. Nós vamos entrar em contato com você e aí você vai ganhar a oportunidade de fazer a certificação. E nós também flexibilizamos a data de participação. Você dá uma olhada aí nas possibilidades de data e diz para a gente quando você pode participar, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem mais alguma pergunta. Se a pergunta que vocês colocaram, elas foram respondidas. Eu vi que o Alex já estava aí trabalhando em algumas respostas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma pergunta aqui do Geraldo, questionando se existe algum case de metadetector no Brasil. Gostaria de mostrar para um cliente. Geraldo, ainda não existe porque esse é o lançamento oficial da análise, tá? Então, não existe um case porque nós estamos lançando agora. Vocês são os primeiros a terem acesso a essa informação. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail brasil@axonsoft.com e solicitar uma prova de conceito. Aí a gente tem alguns pontos aí que são necessários, como registro de projeto, para que vocês consigam testar essa solução, mas a gente consegue disponibilizar isso para que vocês testem, ok? Mais alguém tem algum questionamento, além dos que já foram respondidos pelo Alex? Se tiverem, podem colocar aí no QIA ou no chat, que a gente está disponível para fazer. Sandro, poderia enviar essa apresentação para o meu e-mail? Sim, nós podemos compartilhar com vocês a apresentação. Tá? Então, nós podemos sim enviar esse conteúdo para vocês. Ok? Vocês podem entrar em contato com a gente e solicitar esse conteúdo. Ok? Mais algum questionamento? Bom, acredito que todos os questionamentos tenham sido sanados. Ok? Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, pela oportunidade, por dedicarem um pouquinho do tempo de vocês a ouvir a Axon Soft, a ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar aqui. E é isso. Assim, eu espero que tenha sido de bom proveito, que tenha aberto novas oportunidades para vocês dentro de projetos, que vocês tenham ficado animados com essas possibilidades e que a gente
venha a ter muitas oportunidades para aplicar esses analíticos todos, essas funcionalidades todas que a gente trouxe como novidade aqui no dia de hoje, tá certo? Então, novamente, agradeço a presença de todos. Entre em contato com a gente. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E é isso. Tenham todos uma ótima quinta-feira e um bom final de semana aí para todos. Tá certo, pessoal? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.